Beleza. Vamos lá. Bom, estamos com 9 participantes só, né? Eu queria esperar, mas eu estou vendo aqui, ó, Rogério, Isabelle, Jadir, João Pedro, a Rafa, Sofia, Lara, Daniel. Deixa eu ver se tem mais aqui. Bom, estamos com 9 participantes. Cecília chegou agora. Estamos com 10 participantes. A tia precisa começar por causa do horário, certo? Nós temos horário, então daqui a pouco essa aula acaba porque a tia tem outra aula, tudo bem? Então vamos lá. Olha só, pessoal, nós vamos começar por aqueles slides que tia Fernanda parou na semana passada, só para lembrar a vocês sobre os pronomes pessoais. Lembram dele? Pronome pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Opa, peraí. Aqui, só para vocês se lembrarem. Todo mundo está tendo acesso à tela do pronome pessoal? Sim. Todo mundo está estão vendo a tela aqui? Aí, semana passada, eu falei para vocês o seguinte. Estão tendo acesso a essas telas? Todo mundo conseguindo aqui? Então, quando nós falamos em pronome pessoal, nós estamos falando no pronome pessoal do caso reto e no pronome pessoal do caso oblíquo. Vamos pensar no verbo, na conjugação do verbo. Vamos pegar o verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Então, o que acontece? O pronome pessoal do caso reto, que é esse, da coluna do meio, ele serve como sujeito. É ele quem conjuga o verbo, certo? Enquanto o pronome pessoal do caso oblíquo, ele é utilizado para fazer referência a alguém, certo? Só que ele não pode, como o pronome pessoal do caso reto não pode ser usado depois do verbo, ele não pode ser usado com valor de não sujeito da oração, aí a gente usa o oblíquo. Aí eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, eu gosto muito da Ana. Observe que ele foi usado antes do verbo. Olha o verbo aqui, gosto. Mas observe no segundo exemplo. O seu caderno está comigo. Lembram que eu falei com vocês o seguinte, que comigo seria a mesma coisa do com eu, só que o com eu não existe? Então, eu utilizo o comigo, depois do verbo. Aí eu falei para vocês ainda das regrinhas, que quando eu tenho os pronomes oblíquos, o, a, os e as, se eles forem colocados antes do verbo, eles ficam da mesma forma. Por exemplo, eu comprei a bicicleta, é a mesma coisa que eu a comprei. Depois, essa regra aqui é extremamente importante. Quando os pronomes o, a, os e as são colocados depois do verbo, e esse verbo terminar em R, S ou Z, eu vou ter que retirar o R, S ou Z e colocar lo, lá, los ou las. Lembrando, se for masculino singular, eu coloco lo. Se for feminino singular, eu coloco lá. Se for masculino plural, eu coloco los. Se for feminino plural, eu coloco las. Então, o exemplo que eu dei aqui, é importante respeitar as pessoas. Observe que o verbo respeitar aqui, ele termina em quê? Termina em R. Então, respeitar as pessoas ficaria como? É importante respeitá-las.
É a mesma coisa que eu dissesse assim: é importante respeitar elas. Mas lembra que o ele, ela, eles e elas é pronome reto? Pronome reto não pode vir depois do verbo. Pronome pessoal do caso reto, ele só vem aqui como valor de sujeito. Então, na fala que tem flexibilidade, que nós temos, né, uma informalidade, a gente até fala, é importante respeitar elas. Mas o ideal dentro da norma padrão é importante respeitá-las, ok? Então, nós vamos tirar esse R e acrescentar las, porque eu estou me referindo às pessoas. Mas se eu dissesse os humanos, ficaria como? É importante respeitá-los. Até aí tudo bem? Tá claro? Dá um joinha para a tia se tiver claro. Ok. Larinha, tá tudo 100%, né? Vamos lá. Aí, nós fizemos os exercícios. Observe que fizemos termina em S. Então, eu disse para vocês o seguinte: toda vez que o verbo terminar em R, S ou Z, eu vou retirar o R, S ou Z e vou acrescentar lolá, los ou las. Então, quando eu digo nós fizemos os exercícios, observem aqui que eu tirei o S e vai ficar nós fizemos-los. Ou seja, los por causa de os exercícios. Se fosse as tarefas, ficaria nós fizemos-las, ok? Aí, aqui é o que soa mais estranho, que é quando ele termina em Z, que diz o seguinte: fiz o exercício com eficiência. Aí é a mesma coisa que nós disséssemos assim: fiz ele com eficiência, lembram? Mas na norma padrão, eu não posso usar o fiz ele. Então, duas formas possíveis: eu o fiz ou filo com eficiência, tá? Lo, porque é o exercício. Se fosse a tarefa, seria fila com eficiência. Beleza? Certo? Jadira, alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Só tava mexendo nos negocinhos aqui de raise the hand, outros bagulho. Fala um pouquinho mais alto, por favor. É que tem um bagulho, um negócio no Zoom que você vai em participante e tem como embaixo tem o raise hand, que é um negócio ali que aparece uma mãozinha do lado do seu participante. Uma mãozinha azul. Eu tava só olhando esses negócios aí. Ok. Então, vamos lá. A terceira regra é o seguinte: quando os pronomes o, a, os e as, que são oblíquos de terceira pessoa no singular ou no plural, certo? E esse verbo terminar em ão, em, on, an, eles vão apresentar, em vez do lo, lá, los ou las, eles vão apresentar no, na, nos ou nas, certo? E aí, observe o exemplo. Põe os livros sobre a mesa. Lembra que eu falei? Na informalidade, nós falaríamos como? Põe eles sobre a mesa. Mas eu posso colocar o eles aqui depois do verbo? Não. Eles, que é pronome pessoal do caso reto, deveria vir antes do verbo. Então, a forma correta seria colocar põe-nos sobre a mesa. Se fosse as canetas, nós colocaríamos o quê? Põe-nas sobre a mesa. Até aí, bem? Tudo certinho? Então, vamos lá. Agora,
Tia Fernanda gostaria que vocês abrissem o livro na página 59 para nós fazermos uma correção. Livro, página 59. Todo mundo teve acesso aí? Página 59. Todo mundo teve acesso? Conseguiram? Nem nela que eu tô, quando eu tô estudando português, aí nem nela que eu tô. Foi. O áudio, tá bom? Tá bom? Tá todo mundo me escutando? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. O que acontece... Deixa eu só... Pronto. O que acontece? Na página 59, tia Fernanda pediu a vocês que vocês fizessem essas atividades de interpretação para introduzir os pronomes, certo? Então, olha só essa charge, o seguinte. A primeira aluna diz o seguinte: eu tenho dificuldade em interpretação. O segundo aluno fala: eu me complico em matemática. E o terceiro diz o seguinte: eu tenho dificuldade em interpretar as questões de matemática. Certo? E aí, quando eu pergunto a vocês que tipo de sentimento os alunos retratados nessa charge eles expressam, a principal resposta é o quê? Que eles, todos eles, mostram aflição devido às dificuldades escolares. Todos eles têm o quê? Têm dificuldade, né, com os conteúdos da escola. Então, essa era a resposta mais próxima do ideal. Aqui, na segunda questão, eu pergunto a vocês, todo mundo está conseguindo enxergar direitinho? Todo mundo? Então, vamos lá. Na segunda questão, eu pergunto a vocês o seguinte: por que a resposta dada pelo terceiro aluno provoca surpresa no leitor? Bom, a primeira Só pra mim que a tia travou? A tia travou. Pra mim também. A tia travou. Também. A tia travou, parou. Ela tá assim. A tia parou. A gente sabe, não precisa ficar Ela falando. tá assim. Ela saiu, ela foi quitada. Ela foi quitada. Tem que esperar agora. Ela foi quitada. Maria. Iti Maria. Meu Deus. Iti. Pessoal. Oi. De novo. Vocês me desculpem, mas é porque aqui no meu bairro a internet é muito instável. Então, assim, Não, tia, em todo o Brasil, tia, mas em tá todo o um Brasil. pouquinho complicado, tá bom? Todo o Brasil tá Tá todo mundo assim, me vendo de novo? Dá um okzinho aí pra ti. O coronavírus também funciona para internet. Troca. Como? Não entendi, pessoal. Vamos lá. Então, o que acontece? Aqui eu vou dividir com vocês a página. Ai, peraí. Compartilhar. Pessoal, estou tentando, hein? Vamos lá. Compartilhar a tela. Aqui. Agora, tá todo mundo tendo acesso a ela? Tá todo mundo tendo acesso? Ainda não. Dá um joinha aí para tia se tá todo mundo vendo.
Ainda não, tia. Abre o seu vídeo. Então, joinha. Tá todo mundo vendo? Joia. Então, vamos Tá uma lá. tela preta, tia. Eu não tô vendo, tia. Eu também não tô Eu vendo, não. não. Tá preta. Foi. O livro, tá todo mundo vendo agora? Sim. Todo mundo vendo o livro? Beleza. Então, vamos lá. Olha só, na segunda questão, nós temos o seguinte. Por que a resposta dada pelo terceiro aluno provoca surpresa ao leitor? A gente tem que pensar no seguinte. A primeira aluna fala que tem dificuldade em interpretação. O segundo aluno fala que tem dificuldade em matemática. Ou seja, o que causa surpresa é o fato desse terceiro aluno juntar essas dificuldades de interpretação e de matemática. Então, o que eu precisaria na resposta de vocês é isso aqui. Ou seja, essa junção das dúvidas provoca o efeito de humor no texto e uma crítica ao mesmo tempo. Tudo bem? Na terceira questão, quando eu pergunto a vocês, analise novamente o conteúdo verbal e não verbal. Isso aqui, gente, é extremamente importante, porque se eu falo em texto verbal, lembram que eu falei muitas vezes com vocês na sala de aula. Se eu falo em texto verbal, eu falo em escrita, em fala, certo? Verbal é quando tem escrita ou quando tem fala. Enquanto não verbal, são símbolos, são imagens, são desenhos, isso aí tá claro na cabeça de vocês, certo? Aí prestem atenção. Com base nos elementos verbais e não verbais na charge e no seu título, qual é o título da charge mesmo? Brasil fica entre os últimos no ranking mundial do ensino. Então, com base nesse título, com base nos elementos verbais e não verbais, explique o assunto principal da charge. Qual é o assunto principal, gente? A qualidade de educação no Brasil. Ou seja, a falta dessa qualidade. A charge, ela mostra aí que como os alunos brasileiros têm muita dificuldade de interpretação e têm muita dificuldade também em matemática, isso faz o quê? Faz com que o Brasil fique em último lugar no ranking, em um dos últimos lugares do ranking mundial na educação. Então, é essa falta da compreensão, de interpretação e esse problema com a matemática que joga o ranking brasileiro, a educação do ranking brasileiro lá para baixo, certo? Tudo bem, né? Aí observem que agora nós vamos falar dos pronomes pessoais, que são aqueles que a tia Fernanda colocou no slide para vocês. Aquele que eu coloquei no slide para vocês, vocês vão... já está lá no Alunos Book com o anexo. É uma forma de vocês terem uma segunda oportunidade para estudar. Tudo bem? Certo? Helena, quer fazer alguma pergunta? Quer fazer alto? Pode fazer, meu amor. Pode ser na 3, pode ser apenas as diferenças e dificuldades encontradas nos estudantes que aparecem na charge? Sim, faz com que a educação do Brasil se torne mais baixa. Pode sim. Tudo bem? Então, aqui, pronomes pessoais. Prestem atenção. Pronome pessoal, nós temos que pensar em 3 situações. Primeira, segunda e terceira pessoa. Sempre. Todos os pronomes. Primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa, a pessoa que fala, que pode ser no singular, eu, ou pode ser no plural, nós.
Segunda pessoa, a pessoa com quem se fala, que pode ser no singular tu ou pode ser no plural vós. E a terceira pessoa é o assunto, ou seja, de que ou de quem a gente fala, que pode ser no singular ele ou ela e pode ser no plural eles ou elas, beleza? Então, os retos são os pronomes eu, tu, ele, nós, vós e eles. E quando nós falamos dos oblíquos, nós temos me, mim, comigo, te, ti, contigo. E daqui a pouquinho eu vou chegar no quadro com vocês para vocês poderem explicar, tá bom? Nós estamos, para quem está com dúvida aí, na página 60 do livro, certo? Aí observem aqui. Os pronomes, isso aqui, para quem está com marca-texto, gente, pode grifar, tá? Os retos, eles são usados para indicar a pessoa do discurso que realiza a ação verbal. Então, eu bebo água. Eu estou realizando a ação do verbo, beber água, certo? Isso é a ação verbal. Tia, para marcar o quê? Aqui, ó, são os pronomes usados para indicar a pessoa do discurso que realiza a ação. Localizaram? Sim. Beleza. Aí, oblíquos são os pronomes usados para indicar a pessoa do discurso que recebe o efeito da ação verbal. Por exemplo, quando entramos na sala, a professora nos informou a data da prova. A professora informou a nós a data da prova, certo? Observem esse exemplo aqui. Não a vimos na aula hoje. No dia a dia a gente fala como? Não vimos ela na aula hoje, não é isso? Mas eu falei para vocês que o pronome pessoal do caso reto, ele não pode ser complemento do verbo. Ele não pode vir depois do verbo. Então, eu não posso falar vimos ela. O ideal é não a vimos na aula hoje. Ok? Até aí alguma dúvida? Ó, certo, né? Passando para cá, olha aqui aquele quadro que eu pedi que vocês preenchessem com esses pronomes aqui. Aí o quadro vai ficar dessa forma, página 61. Tá todo mundo na página 61, conseguindo aqui acompanhar o que a tia tá falando? Sim. Todo mundo? Beleza, eu preciso desse retorno, tá? Tá dando para ver o quadro centralizado na tela? O quadro está centralizado na tela? Está centralizado? Ok. Então, vamos lá. Quando eu falo de pronomes pessoais do caso reto, eu falei para vocês que nós temos quais pronomes? Aqueles que conjugam o verbo. Então, no singular, eu, porque se refere a uma pessoa, certo? Tu, que é a pessoa com quem eu falo, que também é uma pessoa só. Ele ou ela, a pessoa de quem eu falo, que também é uma pessoa só. Por isso que é singular. Tudo bem? Sim. Até aí tá claro? Já no plural, nós temos quem? Nós, vós, eles ou elas. Nós, porque é mais de um. Vós, porque é mais de um. Eles ou elas, porque é mais de um. Por isso que por isso que é plural, certo? Mas observem que aqui é o pronome reto. Já agora, nós temos os oblíquos.
E vocês se lembram que eu disse que nós não podemos misturar pronome de primeira pessoa, ele segue uma linha toda de primeira pessoa. Por exemplo, eu me machuquei. Às vezes vocês cometem um erro de falar Tia, travou. Travou, tia. Ela sabe, gente. Meu Deus, não precisa ficar falando. ai, gente, me desculpa, é porque tá complicado mesmo, viu? Travou. Me desculpem. Todo mundo conseguiu ver aí? Peraí. O livro SAS não está entrando agora. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, só um minutinho que eu estou tentando abrir o livro aqui, tá? A internet está caindo demais hoje. Pessoal, vamos lá, vou compartilhar a tela do livro com vocês agora. Conseguindo ver de novo? Agora, deu certo de novo? Sim. Ai, gente, me desculpem, tá? A tia tá tentando aqui. Vamos lá. Então, o que acontece? A gente não pode misturar os pronomes. Por exemplo, eu não posso falar eu se machuquei. Por quê? Porque aí eu estou misturando as pessoas do discurso. Eu tenho que falar o quê? Eu me machuquei. Isso pertence a mim. Tudo aconteceu comigo. Então, toda vez que fizer referência ao eu tenho que usar o me, mim e o comigo. Tudo que fizer referência ao nós no plural, eu tenho que usar o nos e o conosco, certo? Por exemplo, nós vamos nos arrumar e não nós vamos se arrumar. Tá claro isso na cabecinha de vocês? Tá claro? Então, observem que a segunda pessoa aqui, ó, tu te machucaste, vós vos machucastes, ou seja, eu vou usar o pronome em linha reta. A primeira pessoa sempre aqui, a segunda sempre aqui, a terceira sempre aqui, certo? Até aí, vocês preencheram o quadro e ficou igual a esse? Vocês fizeram a correção? Dá um okzinho se fizeram a correção, se tá igual a esse. Beleza? Calma aí, tia, eu tô corrigindo ainda. Tá? Jóia. E aqui, nessa nota, a gente vai fazer o seguinte. É só para mostrar que em vez de... só um minutinho, pessoal. Mexendo na internet? Agora não. Aí, pessoal, o que acontece? A gente tem que entender o seguinte, que em vez de usar o nós, a gente acaba usando o quê? O agente. Isso é errado? Não, não é errado.
só que é informal. Num texto, nós devemos usar o quê? Nós devemos usar o nós, certo? Não o agente. O agente, ele é totalmente utilizado na fala, não tem problema nenhum. Mas vocês se lembram que eu falei um dia na sala de aula e vocês até ficaram surpresos que eu disse assim, o agente, ele pode ser usado, mas ele é feminino. Então, por exemplo, quando eu falo assim, a gente está satisfeita. O que acontece? Mesmo dentro desse agente tendo menino, eu uso satisfeita por uma questão de concordância. Vocês lembram que eu disse isso na sala de aula? Lembram? Posso prosseguir, então? Tá tudo certinho, né? Aqui, uma coisa. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal? Sim. Tá travando um pouco. Tá travando? Mas só um pouquinho. Tá, então tá. Se tiver travando muito, se vocês não Às tiverem vezes. alguma coisa, vocês vão me falando, tá bom? Tá. Prestem atenção aqui. Olha só. Isso é muito importante. Uso do eu, do mim, do me, do tu, do ti e do teu. Por que é importante? Eu vou dar uma explicação básica a vocês, porque depois, voltando às aulas, a gente vai aprender as preposições. Então, a princípio, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: sabem o que é verbo? Falar, escrever, pensar, olhar, verbo indica ação, indica estado, indica sentimento, certo? Então, por exemplo, eu tenho um verbo, fazer. Professora, é para eu fazer as tarefas? Eu fazer. Estão vendo que eu utilizei o eu antes do verbo? Porque a gente costuma dizer o seguinte, que mim não faz nada. Quem usa mim é índio, certo? Então, é para eu fazer, é para eu falar, é para eu estudar, é para eu perceber, para eu escrever. Tá claro isso na cabecinha de vocês? Então, antes do verbo, a gente usa o eu, sempre. Quando nós vamos usar o mim? Quando tiver uma pausa ou no final da frase. Por exemplo, eu digo assim para vocês: Eduardo, faça um favor para mim. Interrogação. Faça um favor para mim. Interrogação. Tá vendo? Veio no final da frase, concordam? Então, usei o mim. Ou se não, quando eu digo assim, para mim, vírgula. É necessário que todos colaborem. Então, por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é que o mim, ele vai ser usado no final de frase ou próximo a uma pausa e o eu vocês vão usar antes do verbo. Então, acabou essa história de falar que é para mim fazer, para mim falar, para mim estudar. Isso não existe mais na nossa língua, combinado? É para eu fazer, é para eu falar. Helena, alguma dúvida, amor? Eu posso perguntar escrevendo? Como? Eu posso escrever? No chat pode, se você prefere, pode. Tá bom? Posso passar para a próxima página? Vamos lá. Na próxima página, está todo mundo tendo acesso a ela? Estão vendo aqui?
Está todo mundo tendo acesso à página 62? Dá um okzinho, se todo mundo tendo acesso à página 62. Então, vamos lá. Na página 62, beleza. Na página 62, olha só. O livro é ótimo. Eu vou emprestar o livro à Marina. Isso aqui vai tomar aquelas regrinhas, que eu expliquei a vocês no slide. Só um minutinho, gente. Helena, a tia não está entendendo muito bem a sua pergunta, mas daqui a pouquinho, qualquer coisa, a gente conversa reservado. Pode ser? Pode ser? Uhum. Beleza. Então, vamos lá. O livro é ótimo. Observem aqui que nessa frase, o livro é ótimo, a tia citou quem? Quem é que é ótimo? O livro, tá certo? Eu vou emprestar o livro à Marina. Aí observem que houve o quê? A repetição do livro. Isso é legal no texto? É legal ou não é? Respondam. Não. Repetição, isso é legal? Não. Não é legal, certo? Então, Ô, tia. Sim. Pode falar, estou escutando. Ô, tia, repete o que você tinha falado, porque eu vou na hora. Não entendi, amor. Fala de novo. Repete o que você tinha falado aquela hora que travou. Aqui, olha só. Vamos lá. O livro é ótimo. Eu vou emprestar o livro à Marina. Houve o quê? A repetição do termo o livro, certo? Houve a repetição do termo o livro. Se houve a repetição do termo o livro, na escrita, repetição não é uma coisa legal, certo? Não deve acontecer. Então, prestem atenção aqui, que de acordo com aquelas regrinhas que eu mostrei a vocês lá naqueles slides, o ideal seria dizer o quê? O livro é ótimo, eu vou emprestar isso mesmo, eu vou emprestá-lo à Marina. Então, nessa página aqui, vai mostrar aquelas mesmas regrinhas que a Fernanda explicou a vocês lá no slide que está em anexo no Alunos Book. É só baixar, só salvar aquilo no computador de vocês, que é uma ótima forma de estudar, tá bom? Então, aqui, observem, leia as frases a seguir, observando o termo em destaque. Elas exigem respeito. É importante respeitá-las, certo? Em qual das frases o termo destacado indica quem é que recebe o efeito da ação praticada? Em qual das frases indica quem recebe o efeito da ação? Não é quem pratica, é quem recebe a ação. Então, é na frase número 1 ou na frase número 2? 2. Na frase número 2. Por quê? É a mesma coisa que eu dissesse assim. É importante respeitar elas, mas como eu não posso usar o elas depois do verbo, fica importante respeitá-las. Isadora, alguma dúvida? Não. Não? Vamos lá. Em qual das duas frases o termo destacado indica quem pratica a ação? Então, na frase 1, só um minutinho, pessoal. Manda já olhar lá em cima. Então, pessoal, aqui, observem que na frase 1, elas exigem respeito, o elas veio antes do verbo.
Se veio antes do verbo, elas fazem o quê? Elas praticam a ação, certo? Então, antes do verbo, eu uso o pronome pessoal do caso reto. Depois do verbo, eu uso o pronome pessoal oblíquo. Combinado? Certo? Vamos lá. Com base no que você estudou, explique por que o pronome as recebeu a forma las na frase 2. Porque ele foi colocado depois de um verbo que termina em R. Eu disse a vocês que toda vez que eu tenho um verbo que termina em R, S ou Z, eu retiro o R, S ou Z e acrescento lo, lá, los ou las. Não é isso? Tá certinho? Então, reescreva as frases 1 e 2, substituindo os pronomes de terceira pessoa do plural por pronomes de primeira pessoa no singular. Como ficaria isso? Eu exijo respeito e na segunda é importante respeitar-me ou é importante me respeitar. Tudo bem? Ô tia, eu coloquei respeitar-me. Ok, muito bem. Vamos lá. Até aí tá tudo bem? Eu posso prosseguir para o pronome de tratamento agora? Sim. Porque a nossa aula está acabando. E aí o que acontece? No pronome de tratamento, é lá na página 63. O pronome de tratamento, gente, é aquele pronome que nós usamos para tratar, para nos referirmos a pessoas, né, de uma maneira mais respeitosa, de acordo com a idade, de acordo com o grau de importância dessa pessoa. Isso aí é o pronome de tratamento. No pronome de tratamento, eu vou usar, por exemplo, com uma pessoa que eu tenho mais respeito ou que é um pouco mais de idade, eu vou usar o quê? Senhor e senhora, certo? Eu vou usar o você quando é uma pessoa com quem eu tenho intimidade, tudo bem? Então, você, senhor, senhora, são pronomes de tratamento. Assim, como eu estou falando com uma autoridade, eu vou usar Vossa Excelência, que é para políticos, oficiais, autoridades em geral, certo? Eu vou usar Vossa Majestade para reis e rainhas. Vou usar Vossa Santidade para o Papa. Vossa Senhoria para documentos oficiais. Deixa eu abrir aqui o chat que tem gente. Pessoal, olha só. Como eu disse, o chat é para caso tenha alguma dúvida com a tia, o ideal é não usar, ainda mais se for para falar bobeira, tá bom? Então, aqui, quando nós falamos em pronome de tratamento, eu preciso que vocês grifem esses 3 pontinhos aqui. Olha só, eles são usados sempre com o verbo em terceira pessoa, mesmo que faça referência à segunda. Eu tô falando com uma autoridade, né? Então, eu vou usar o Vossa Excelência, mas eu vou usar o verbo sempre em terceira pessoa. Por exemplo, Vossa Excelência está bem? O verbo é de terceira pessoa. Então, isso aqui eu preciso que vocês grifem. Uma outra coisa. Prega-se a forma vossa quando eu estou falando diretamente com essa pessoa. Vossa Excelência está bem? Vossa Excelência precisa de alguma coisa? Vossa Majestade quer alguma coisa? Então, eu uso vossa quando eu estou falando diretamente com ela.
Mas quando eu estou falando dela, vamos supor que ela não esteja aqui. Aí eu estou falando assim, aí eu vou falar com a Isadora. Isadora, Sua Majestade está precisando de um copo de água. Então, em vez de falar o vossa, porque eu não estou falando diretamente com ela, eu vou usar o sua. O sua porque eu estou me... Tia, travou. Não deu pra ouvir nada. Ah, não, man, de novo, velho. Ela sabe. Ah, não, mano. De tanto você ficar lagando o computador dos outros. Você sabe que Pessoal, conversa, caiu você sabe de que novo, conversa no mas chat não agora, vaga não, né? Só se for no seu computador. pessoal, Não vaga não, Pessoal, vaga é a eu internet estou precisando tipo, mas isso não para vaga. a minha aula, porque 9h50 eu começo com outra turma. Vocês grifaram aqueles 3 pontinhos que eu pedi lá na página 63? Grifaram para a tia? Dá um okzinho aí, tá? Na próxima aula que nós temos, que é quinta-feira, eu vou continuar falando do pronome de tratamento, vou falar sobre os pronomes possessivos e vou falar sobre as onomatopeias e as interjeições. Independente disso, eu já pedi algumas atividades mais de revisão. Vocês vão ver que essa semana as atividades que a tia está passando é tudo de revisão, para vocês terem certeza que o conteúdo está sendo aprendido. Caso tenham algum problema, vocês vão me falar, vocês vão mandar mensagem para mim. Todo mundo aí já tem meu telefone, não tem? Dá um ok. Tem meu telefone, não tem? Então, vocês vão mandar mensagem para mim, vocês vão tirar dúvidas individualmente comigo. O que eu não quero é que vocês fiquem com dúvida, combinado? Uma outra coisa que a tia vai lembrar, aproveite esse momento para ler o livro de vocês, certo? Pessoal, eu realmente agora preciso desligar. Um beijo, até quinta-feira, fiquem com Deus, tá? Tchauzinho. Tchau, tia. Não sei, até quinta-feira. Até quinta. Tchau. Eu vou ficar deixando o tempo expulsar. Eu vou ficar deixando o tempo expulsar. Falou.